O noticiário hoje falando sobre o início da campanha eleitoral, né, gente? Tá valendo a partir de hoje. Ainda não é a propaganda em rádio e TV. Isso começa no dia 30 de agosto, mas a partir de hoje, passado esse fim do registro das candidaturas, campanha eleitoral liberada nas cidades brasileiras. Então, a partir de agora, os candidatos nessas eleições de outubro estão autorizados a fazer propaganda na rua e na internet. Para a gente ficar bem de olho, ajudar a fiscalizar, vamos saber o que pode, o que não pode. Conversando a partir de agora com o advogado especialista em direito eleitoral, o doutor Alberto Rolo, que mais uma vez gentilmente aqui nos atende, nos ajuda, trazendo informação. Bom dia, doutor Rolo. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia, Megali, que eu estou vendo que está todo mundo no estúdio. Vamos lá, vamos falar desse momento importante para a nossa democracia. E sempre surgem dúvidas do que pode e do que não pode. Por exemplo, estão permitidos comícios, carreatas, a boa e velha distribuição de santinhos, que normalmente serve muito para sujar a cidade, uso de bandeira, de adesivo. O que não pode efetivamente? Exatamente, né? A gente vê agora a propaganda ostensiva, lembrando que de hoje para ontem a diferença é que a partir de hoje pode o pedido explícito de voto. Então hoje pode pedir voto, ou a partir de hoje, né, com o número do candidato, o nome do partido, então, e tudo isso que você falou também está liberado. O que é que não pode? Eu acho que o que precisa a gente destacar, que é importante para o internauta, para o ouvinte, são as redes sociais. O que o eleitor não pode fazer nas redes sociais? Isso está muito claro na resolução do TSE. Não pode fazer impulsionamento. Quem pode fazer impulsionamento são só os candidatos, os partidos e as coligações. O eleitor não pode. Ah, mas eu não posso demonstrar meu apoio? Lógico que pode. Você pode dizer que você gosta e prefere aquele candidato e criticar o adversário que você não gosta, mas você não pode fazer impulsionamento disso. Ou seja, você não pode artificialmente ou mediante pagamento, né, você ter um alcance maior daquela sua postagem. Só os candidatos podem. Então, acho que isso é importante destacar. Agora, lógico, você pergunta o que não pode. Não pode calúnia, injúria, difamação, você não pode sair por aí xingando o adversário, ofendendo o adversário, isso não pode. Tá, eu sou um eleitor fanático do candidato fulano de tal. Sabia. Você sabia? Tava na cara. Viés ideológico, então, aquele que a gente identifica todos os dias. Fulano de tal traz ideias inovadoras para o país que eu posso fazer. Eu posso fazer propaganda ostensiva para esse cara? Eu posso dedicar a minha vida a carregar bandeiras, colocar adesivo, aquele adesivo gigante no vidro do carro, fazer posts na internet, tá liberado. Sim, a partir de hoje você pode, Megali, só que tem limitações. Você, por exemplo, fala do carro. Para adesivo de carro tem tamanho e no vidro traseiro pode 100% do vidro traseiro, desde que seja microperfurado, né? Para a gente poder enxergar. Então isso pode, você pode colocar lá a sua bandeira. Agora isso vai exigir do candidato uma informação na prestação de contas. Então se você está doando o seu trabalho, por exemplo, para distribuir o santinho, como falou a Sheila, na esquina, ou ficar agitando a bandeira, você está voluntariamente doando o seu trabalho, mas aquele trabalho tem um valor, então isso tem que ser colocado na prestação de contas. Mas o cara não pode adesivar? Eu tô perguntando isso porque eu conheço um sujeito que adesivou o carro, conheço assim de passagem, né, do bairro, que adesivou o carro. Enfim, ele criou um carro temático lá, do político que ele gosta. Isso não pode, então, Rolo? Não pode, mas a gente chama, Megali, isso antigamente, né? Eu sou mais velho que todos vocês. Chamava de envelopamento. Isso, envelopou, isso aí. Não pode mais, Megali. Você só pode colocar adesivo no máximo 50 centímetros por 40. Se você quiser dividir esse 50 por 40, põe metade de um lado, metade do outro. E 100% do vidro traseiro, é o máximo que pode. Senão, o que vai acontecer? Multa, você vai ser punido. Mas por quê, hein, Rolo? Desculpa tá me estendendo aqui. Isso não é um direito individual do cara de ser trouxa? De ir lá e dedicar a vida dele a um político? Por que tem essa limitação para cidadãos? De uns tempos para cá, Megali, a gente viu que o Congresso, de alguma maneira, reduziu o tempo da campanha eleitoral, reduziu as formas de fazer propaganda eleitoral, sempre a justificativa foi para baratear os custos. Vamos lembrar, antigamente podia outdoor, hoje não pode mais. A justificativa era, mas vamos baratear os custos. Essas são as justificativas que eles dão. Eu imagino, eu penso, didaticamente, que essa é uma forma de você até privilegiar quem já está aí no mercado, né?
Por exemplo, antigamente podia dar brinde, a gente ganhava canetinha, camisetinha, boné. Ah, mas isso é compra de voto. O Congresso dizia que isso era compra de voto, mas era um brinde de pequeno valor. Não pode mais, Megali. Então a justificativa é essa, é para baratear custos. Aí, ó, trazendo então para essa realidade um pouco mais atual, vocês estão falando de envelopar carro. Muita gente hoje em dia atua nas redes sociais e aí, doutor Rolo, o senhor falou que não pode impulsionar a publicação pessoal, né? Tô aqui com uma foto minha no Instagram, é esse turbinar publicação. Isso aqui, o eleitor, ele, enquanto pessoa física, não pode fazer. Queria saber também o porquê e o que é que acontece. O candidato, ele é punido caso o eleitor faça isso? Como ter controle, né? Sim. Então vamos lá, cara, importantes as suas perguntas. A ideia da legislação sempre é garantir equilíbrio na disputa. Então, se você tem um engajamento maior de um determinado candidato, e esse candidato acaba estimulando os seus apoiadores a fazerem o tal impulsionamento, que não pode, né, o eleitor, você de alguma maneira estaria abrindo a porta para ter uma vantagem para esse candidato e uma desvantagem em relação aos outros, já que haveria um maior engajamento, né? Então, essa é a primeira resposta, quer dizer, é para você permitir o equilíbrio. Então, você, eleitor, e eu, na minha página social, não podemos fazer impulsionamento. Impulsionamento é você pagar, é você artificialmente estimular essa visibilidade maior, porque essas grandes big techs ganham dinheiro com isso, né? E, vamos lembrar, a Justiça Eleitoral faz o controle rigoroso sobre os gastos. Então, se fosse permitido esse impulsionamento, aí você não teria como controlar também os gastos. Além de você possibilitar esse desequilíbrio, você não teria como controlar os gastos. Você não consegue controlar todos os, aqueles que estão nas redes sociais, todos os engajamentos, não dá para controlar. Então, por isso é proibido. Só o candidato, porque o candidato tem que declarar a sua página na rede social e o candidato tem que declarar quanto que ele gastou de impulsionamento. Então, aí a Justiça Eleitoral consegue controlar. Agora, a outra parte da sua pergunta, Carla, como é que a Justiça Eleitoral vai controlar as redes sociais? Primeiro, a gente viu, inclusive, esses últimos dias, né? A própria Justiça Eleitoral tem centros de controle, né? De fiscalização do funcionamento das redes sociais, principalmente para fake news. Então, tem como identificar esses impulsionamentos ilegais e agir e tomar providências. Além disso, o Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar e agir, e os próprios eleitores. Nós, eleitores, podemos denunciar, e os candidatos, né? Os candidatos ficam fiscalizando uns aos outros, e aí denunciam, e aí a Justiça Eleitoral vai agir. Outra parte da sua pergunta, quem é que vai ser punido? Vai ser punido o eleitor, sim, que fez o impulsionamento indevido, é uma multa, e o candidato. Então, às vezes eu estou achando, ou eu acho que vou ajudar o meu candidato, mas na verdade eu estou prejudicando, porque ele também vai ser punido. Ah, mas ele não sabia, não pediu, não autorizou, mas ele foi o beneficiário por essa ilegalidade, então ele também vai ser punido. E a multa é alta para o eleitor? Não, de 5 a 30 mil reais. Ai, bastante coisa, cara. Opa! Qual que é o de cincão aí, para ver se eu posso fazer uma? Não, aí depende justamente da intensidade do valor que foi feito o impulsionamento, uma coisa R$100, outra coisa R$1.000, e dos dias que isso ficou, né, até a Justiça Eleitoral mandar retirar. Jingles, carros de som, pergunta aqui deixa eu pegar o nome dele, é o Valmir, isso pode? Pode sim, agora, e principalmente nas cidades pequenas. A gente está em São Paulo, né? Vocês estão no Morumbi, eu estou aqui na Vila Mariana, então em São Paulo é mais difícil, mas na cidade, a eleição municipal, então nas cidades pequenas, são 5.500 municípios no Brasil inteiro, é muito comum as carreatas, as passeatas, jingles, isso é bacana, isso é bonito. Agora tem que lembrar, e essa é a orientação que eu dou para os candidatos, é que você não pode colocar só hoje, né? A resolução fala que você não pode colocar só o carro de som sozinho perambulando pela cidade. Tem que ter alguém junto para distribuir material. Cavaletes, a gente já falou um pouco mais cedo, né? Os cavaletes não podem ser utilizados. Mas aí, alguns candidatos, desculpa, eu te interrompi. Não interrompeu, não. Alguns candidatos começaram a usar a estratégia de colocar pessoas, como se fossem cavaletes humanos, né? Segurando ali uma placa
parada, mas aí se vier alguma possibilidade de multa, não, uma pessoa caminha, né, e faz caminhar. Esse tipo de burla também, né? da lei, exatamente, esse tipo de burla já foi identificado, o TRE já consegue também punir esse tipo de ação, e como as pessoas podem denunciar? Sim, com certeza. Então vamos lá. Não pode mais o cavalete. Agora o pessoal, outro dia eu estava aprendendo o que era pirulito, que eu não sabia o que era pirulito, né? Que o pessoal inventa. Então, pode o tal do pirulito? Aí me mostraram a foto do que é o pirulito. Fale né? mais. O que é o pirulito? Então, o pirulito na seara eleitoral é mais ou menos um negócio redondinho que lembra aquele pirulito de criança, né? Com um pau, alguma coisa para a pessoa segurar. Então, respondendo a Sheila, as pessoas podem sim, vão ficar na esquina ou segurando o pirulito ou segurando a bandeira, não tem problema nenhum. Agora, isso tudo vai ter que ser declarado na prestação de contas. Não só o trabalho daquela pessoa, mas o custo do uniforme que ela está usando, o lanche que ela vai comer para poder trabalhar, não é? E o material que ela estiver segurando lá a placa. Então, como lembrou a Sheila, né? E eu lembro de um caso muito engraçado, Sheila, que a propaganda tem que ser móvel, como você falou, então as pessoas andam, e houve punição, houve multa do sujeito que estava cansado, que estava de bicicleta, a bicicleta tinha lá a propaganda eleitoral, eu até posso falar o nome de quem foi, porque a pessoa morreu agora esses dias, foi o Delfim Neto, tá? Então o pessoal lá do Delfim Neto deixou a bicicleta parada, apoiou a bicicleta lá na estátua do Parque do Ibirapuera, né? E aí, enquanto eu estava descansando, sentei no gramado para comer um lanche e parei a bicicleta lá na estátua do Parque do Ibirapuera. E aí houve multa, o Delfim Neto foi multado naquela época. Então, bicicleta, Sheila, é para andar, não é para ficar parada a bicicleta. O pirulito, para quem não viu, é uma raquete de ping-pong, tem vários tipos, né? Pode ser maior zona. Eu até mandei para nossa live para ver se a gente consegue se dar tempo de colocar, mas tem uma enfim. que parece um estandarte de festa junina. Né? É isso. Enfim, mas eu não sabia o que era o pirulito eleitoral. Eu também não. Pirulito eleitoral. Eu também não. Olha, eu não havia sido apresentado a esse conceito aí. Olha, e agora o cenográfico, né? O hipotético aí é João Silva. Antes era nononono, onomononino. Machado de Assis. Você tinha mais perguntas? Eu ainda quero perguntar sobre robôs, porque a gente já falou um pouco sobre a atuação na internet e tal, e eu contei um pouco mais cedo, Dr. Rolo, sobre a invasão de perfis falsos, ou perfis que são robôs, na verdade, né? Em perfil no Instagram. Eu recebi, assim, ganhei uns 300 seguidores em 2, 3 dias, o que é nada comum, e quando você olha ali o perfil, são pessoas que não têm nenhuma publicação, são perfis criados recentemente, com muitos números, tem até o indicativo de qual candidato eles são. Está muito clara a configuração de que se tratam de robôs. Esse tipo de atuação pode, porque a gente também tem dúvidas sobre que tipo de papel cumprem esses robôs em nome desses candidatos, de que maneira o TSE olha para isso. Expressamente vedada a utilização de robôs, rede social ou propaganda na internet só nas páginas dos candidatos ou só o eleitor identificado, não é? Que vai fazer o seu apoiamento, o seu apoio. Robôs ou qualquer forma artificial de você fazer propaganda é expressamente vedado. Agora, como é que controla isso? O pessoal fala, tá enxugando gelo. Então, na verdade, principalmente são perfis anônimos, né? Então você tem que derrubar isso, a Justiça Eleitoral tem condição de derrubar. Houve um acordo com as Big Techs para que as Big Techs cumpram as decisões rapidamente. Outra coisa, as Big Techs se comprometeram a fazerem a sua autoavaliação, a sua autofiscalização. Então, se elas perceberem que tem lá um perfil falso, elas mesmas, Big Techs, têm que retirar do ar essas páginas. E, acho que foi a Carla que perguntou, como é que a Justiça Eleitoral faz ou como é que faz para denunciar isso? O aplicativo famoso que já existe faz tempo e é eficiente é o tal do Pardal. Então, tem o Pardal, tem um aplicativo que você baixa no seu celular, mas também tem nas páginas, né, dos TREs e do TSE, você tem lá uma janelinha, tem lá um ícone chamado Pardal, que você faz denúncias. Então, tira uma foto, faz um vídeo e manda no Pardal que a Justiça Eleitoral vai tomar providências. Uhum.